Olá, boa tarde a você que está conosco na RBA TV. O Direto dessa segunda está começando. Já desejo a você uma excelente semana. Vamos começar falando de saúde? Saúde aliada à estética. O quanto que o dente do siso pode implicar nisso na sua vida, na saúde bucal aí das suas crianças, da pessoa que já chegou à fase adulta, mas que começa a sentir esse dente. Tem para muitas pessoas a situação de que não precisa mexer no siso já que ele não incomoda. A gente vai saber quais são as situações em que você deve ou não extrair o siso e quando ele pode sim se tornar peça-chave na hora de você falar de saúde bucal dentro aí de toda uma ortodontia e de uma odontologia que vem cada vez mais avançando com tecnologia e com medicina. Eu estou recebendo ele que é cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Pablo Leite é o meu primeiro convidado hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cleo? Obrigada pela sua vinda aqui hoje. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, porque para falar de siso, eu acho que a primeira pergunta que a pessoa faz é: precisa extrair ou não precisa extrair? Cada caso é um caso, né, doutor? Com certeza. Quando a gente recebe um paciente, né, geralmente esse paciente vem com alguma queixa dos dentes do siso. Dificilmente esse paciente procura a gente sem ter queixa, né? E então, quando que eu não preciso extrair? Quando que eu não preciso mexer nesse dente do siso? Então, quando esse dente, com esse elemento dentário, ele está aparente na cavidade bucal, ou seja, eu consigo ver ele totalmente. Esse dente tem uma gengiva totalmente ao redor dele saudável, que não sangra, né? Esse dente eu consigo higienizar ele, ou seja, eu consigo passar o fio dental, a escova, e isso também não estimula o sangramento. Quando eu consigo realizar uma função mastigatória correta com esse dente, ou seja, o siso de baixo com o de cima, eles se relacionam, eles se encaixam, e quando eu vou morder, a minha bochecha não fica no meio, ou seja, eu não mordo a minha bochecha, ou eu não mordo a minha língua. Por quê? Às vezes, mesmo ele estando presente na cavidade bucal, ele está numa posição errada, uma posição tanto virada para um lado quanto virada para o outro, que pode estar machucando alguma outra estrutura da cavidade bucal. E empurrando alguns dentes, talvez, até. Isso, essa teoria de empurrar os dentes, ela é um pouco contraditória, né? Alguns autores citam ela como um fator, alguns outros como não, que eles atribuem a esse fator do dente empurrar a um fator de crescimento do maxilar, não a uma força do dente do siso, sabe? É um crescimento residual do maxilar que faz com que os dentes se acomodem a esse crescimento, por isso que eles entortam, não por causa, teoricamente, do dente do siso. O Dr. Pablo, ele separou um material bem legal para a gente, muito explicativo, para nos contar a respeito. Então, o doutor vai comentando em cima, né, doutor, para a gente entender até esse material todo. Certo. Então, aí a gente vê uma situação favorável do dente, como eu havia comentado, né, em que esse dente tem funcionalidade mastigatória, realmente eu estou usando esse dente para mastigar ou ele não estou usando ele está fora da posição do arco, né? E as condições periodontais, o que é periodontais? As condições ao redor do dente, as condições gengivais, as condições da estrutura óssea, né? Estando elas saudáveis, sem nenhum sinal de patologia, aí sim esse dente pode ser mantido na cavidade bucal. Vamos para a próxima imagem? Na sua tela? Extração do siso. O que seria profilática? Por que se extrai um siso? A gente não extrai um siso, hoje a visão atual, principalmente isso é uma recomendação da Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais. Então, a OMS, né, ela recomenda o quê? Que todo siso ele deve ser extraído de maneira profilática. Porque se sabe que, de uma maneira geral, na população mundial, dificilmente alguém vai conseguir ter um siso na cavidade bucal, de maneira saudável. Ou seja, é bem provável que por vários fatores, alguns fatores de mudanças comportamentais no crescimento, no desenvolvimento das pessoas no mundo, esse siso não consiga atingir uma posição saudável dentro da cavidade bucal. Tá? Então, qual é a recomendação? A extração dele deve ser feita de maneira profilática. Por quê? Ele mesmo chegando na cavidade bucal, como a gente pode ver ali a segunda projeção, né? Ele chegando ou não chegando na cavidade bucal, ficando dentro do osso, ele pode causar alguns problemas nos dentes vizinhos, ou ele também pode, isso felizmente é raro, né? Mas pode, eu já tive a oportunidade de vivenciar 4 casos aqui no Alto Vale, inclusive vou mostrar 2, em que esse dente do siso, dentro do osso, está relacionado ao desenvolvimento de cistos e tumores, né? Inclusive, alguns de grandes proporções, em que o tratamento foi cirurgias maiores em ambiente hospitalar para poder resolver o problema. Nossa. Todos eles relacionados à presença intraóssea do dentro do siso.
E isso se deve ao quê, doutor, especialmente? Por que ele fica envolvido, esse dente, né, nesse cisto? Então, isso assim, a explicação, né, ela vem lá do desenvolvimento do dente do siso. A gente sabe que radiograficamente, aproximadamente pelos 9 anos de idade, ou seja, a idade cronológica, né, lá na dentição mista, a gente já consegue ver, como está ali na imagem, a gente vê as 2 setas vermelhas apontando, ó, já existe algum sinal da formação do dente do siso, certo? Quem forma o dente são alguns tecidos, algumas células, né? Esses tecidos, se eles ficarem ali dentro do osso, eles podem sofrer esse tipo de degeneração cístico-tumoral. Então, a explicação para o desenvolvimento está relacionado ao tipo de tecido que forma o dente. Então, é interessante a criança com 8, 9 anos ter a radiografia, os pais levarem essa criança para verificar se esse siso está ali ou não, certo? Não só para o siso, um controle geral, né, da própria cavidade bucal, do desenvolvimento dos dentes, é fundamental que né, todas as crianças passem por essa avaliação. E aqui a gente pode ver uma fase um pouquinho mais avançada, o siso com o início da formação radicular. Olha, a gente vê que esse siso já tem um pouco da raiz formada. Por que eu coloquei essa imagem? Pode passar a próxima, por favor. Essa imagem, ela mostra que o quê? Quando o dente do siso tem 1/3 da formação radicular, ele é a idade ideal para fazer a remoção. Ou seja, mas está dentro do osso, é mais difícil de remover. É o que todo mundo pensa, né? É mais fácil remover quando ele está fora. Mas não. Não? Pelo contrário, muito mais fácil. Por quê? Do ponto de vista da técnica cirúrgica, a estrutura óssea é mais maleável nessa fase, nessa idade cronológica, né? Então, a necessidade da extensão da remoção óssea é menor. O osso, ele cede, porque o processo de você remover o dente dentro do osso através do quê? De uma expansão da estrutura óssea. Então, pela essa maleabilidade melhor, ele cede melhor. Isso com 9 anos de idade? Não, em torno dos 14 anos de idade, 14 a 16 anos, né? Isso depende muito de cada pessoa. Né? Antigamente, não vou colocar uns 20 anos atrás, se descobria e se via que o siso seria necessária a extração dele passados 20 anos de idade. Hoje em dia está cada vez mais cedo. A que se deve essa... Assim, antigamente, há 30... Antigamente é mais ou menos isso, 20, 30 anos atrás, lá, né? Assim, houve uma mudança no padrão de procura dos tratamentos odontológicos, né? Então, por exemplo, uma radiografia panorâmica, hoje 99% das pessoas fazem precocemente na vida uma radiografia panorâmica por um controle, né? Qualquer controle odontológico hoje, você vai fazer uma radiografia panorâmica. Essa radiografia já vai apresentar o teu siso, né? E esse desenvolvimento hoje, a gente observa que um dos fatores é o que? A questão hormonal das pessoas, que está uma maturidade muito precoce, que está estimulando o siso aparecer de uma maneira muito mais precoce, se desenvolver de uma maneira mais precoce. Isso é questão de evolução humana também? A gente muda, né, com o passar dos anos, né, doutor? A questão de evolução humana, principalmente associada ao quê? Hoje os alimentos estão cada vez mais industrializados, então você exige menos força dos maxilares para mastigar. Isso estimula menos o desenvolvimento dos maxilares. Essa é uma teoria postulada, inclusive vários autores aceitam ela como verdadeira, né? Em que você mastiga menos, faz menos força, o maxilar desenvolve menos. Então tem menos espaço para os dentes. É verdade. Tem relação com o nervo também. Eu queria pedir, Ney, para você voltar aquele último slide para o doutor Pablo comentar. Ali, olha, dente do siso, relação com o nervo. Qual é a relação, doutor? Então, voltamos naquela questão. Por que é melhor tirar com 1/3 da raiz formada? 1/3 da raiz formada, você tem uma raiz menor. A gente sabe que por dentro da mandíbula, nos dois lados, bilateralmente, a gente passa um nervo chamado de nervo alveolar inferior. Esse nervo ele dá sensibilidade para o lábio. Aquele nervo que fica anestesiado quando você vai fazer uma restauração, o lábio não fica dormente. Então, esse é o nervo alveolar inferior. Tá? Esse nervo, ele tem, em 99% das pessoas, ele tem uma relação próxima com o final da raiz do siso. Então, se você tira antes de terminar de formar a raiz, você está fugindo do nervo, você está eliminando um problema, certo? Por isso que a extração é profilática, porque se você tirar enquanto a raiz não estiver totalmente formada, você está prevenindo o desenvolvimento de um problema futuro, que é o quê? A relação com esse nervo. Se eu deixar a raiz formar, a raiz pode ficar adjacente ao nervo, ou seja, pode ficar somente do lado do nervo, pode ficar longe ainda do nervo, mesmo com a raiz formada, ou a raiz pode abraçar o nervo.
Olha só. E aí, se esse dente nascer na cavidade bucal, ou seja, o dente erupcionar, aparecer na cavidade bucal, e ele começar a doer, por exemplo, um processo que a gente chama de pericoronarite, que é uma inflamação na gengiva ao redor do dente do siso, eu vou ser obrigado a remover esse dente ou tratar ele de outra maneira. Mas para remover, eu vou lesionar o nervo, porque ele vai estar abraçando, né? Como a gente vê nessa imagem, ali ela está descrevendo onde passa o nervo e onde está o final da raiz do dente. E aí, doutor, quando acontece isso? Nossa, é um problema isso, né, para o paciente? Isso, assim, felizmente, algumas técnicas cirúrgicas evoluíram, algumas se confirmaram com o passar dos anos como promissoras para resolver esse tipo de situação, né? Então, assim, na situação onde eu vejo que... Como é que eu vou ver como é que está a relação com o nervo? A primeira coisa que eu tenho que solicitar do paciente é o quê? É uma tomografia computadorizada, tá? Essa tomografia, ele é um exame tridimensional, ou seja, ele vê quem está na frente e quem está atrás ou quem está no meio do nervo. Certo. Se o nervo está no meio do dente, se o nervo está na frente ou se o nervo está atrás. E aí, dependendo da situação, vai ser a minha abordagem cirúrgica. Tá? Por exemplo, essa situação aí é uma situação onde o nervo estava adjacente ao dente. E aí, a gente lançou mão de uma técnica cirúrgica chamada de coronectomia. O que é a coronectomia? Eu corto só a coroa do dente. A coroa do dente é a parte branca do dente. E deixo a raiz lá dentro do osso. Tá. A raiz fica sepultada, ela fica retida. Sim, mas essa raiz não vai causar problema, não vai causar dor? Não. Tá? Se feita de maneira correta, a odontectomia ou a coronectomia, como é o nome da técnica cirúrgica, ela permite que essa raiz fique lá dentro do osso. E essa raiz lá dentro do osso fica com o nervo, que a gente chama polpa, né, o nervo, ele fica, teoricamente, ele fica vivo inicialmente. Não, ela não vai se mexer com o passar do tempo, não. Em 30% dos casos, essa raiz sobe. Ah, pois é. E aí? Aí ela sobe, ela foge do nervo. Aí você pode extrair. Aí eu tenho que reabrir e remover a raiz. Entendi. Que é mais simples do que mexer lá no nervo em si. Evita totalmente aquele risco, né? Aquele risco de perda de sensibilidade. Aquele risco de perda de sensibilidade. Tá? Aí está uma tomografia, essa é a imagem tomográfica. Aí, nesse caso, ela está mostrando o quê? Que o nervo está adjacente ao dente, a mesma forma. Ó. Tá? Então, você imagina, eu tenho que puxar um objeto lá de dentro da mandíbula, às cegas, que eu sei mais ou menos onde está o nervo, sem comprimir o nervo. Porque se eu trabalhar com o dente lá dentro, eu posso pressionar o nervo e eu posso ter uma parestesia, ou seja, uma dormência transitória no meu lábio. Em algumas situações isso acontece, a gente conversa com o paciente. Por quê? A coronectomia, a primeira técnica que eu mencionei, ela não tem o risco da parestesia, só que o paciente tem que se submeter a 2 intervenções cirúrgicas, porque eu vou ter que reabrir novamente. Então, isso o paciente já tem que saber na primeira intervenção. Claro. Agora, se o paciente decide, não, eu vou correr o risco da parestesia, o que é? A dormência transitória no lábio. Imagina, teu lábio vai ficar anestesiado, pode ficar anestesiado 3 a 6 meses, porque pode haver uma compressão do nervo. Talvez não chegue a 6 meses, né? Mas essa parestesia, essa dormência, incomoda bastante. Imagino, né? Bem desconfortável. Já aconteceu, doutor Paulo? A parestesia, sim. A parestesia, porque ela mexeu com o tecido neurológico. O tecido neurológico vai responder com uma ausência de função transitória. Né? Ele não vai ter função, porque ele foi comprimido. Agora, se eu decido fazer aquele do corte da coroa, né, e a raiz do dente fica lá dentro, não necessariamente significa que vai subir essa raiz com o passar do tempo. Talvez não, talvez ela não se manifeste. Talvez ela não se manifeste, seja envolvida por osso e fique lá indefinidamente, ou o organismo reabsorva ela. E aí não tem problema nenhum, tá? De maneira alguma. Porque eu tirei o tecido que poderia causar cisto ou tumor, que é aquele tecido que a gente conversou no começo, né? Conversou. Sim. E eu eliminei a chance desse dente aparecer naquela região que ele não teria espaço. Entendi. Ali, doutor, técnica cirúrgica da remoção total. Então, nesse caso, a gente optou pela remoção total do dente. Como é que a gente faz essa cirurgia para que a gente não comprima o nervo? Então, a gente lança a mão de algumas formas de remoção do tecido ósseo ao redor da raiz do dente. Como é que eu removo o osso? Então, eu tenho que remover o osso de uma maneira que eu consiga trazer a raiz sem jogar a raiz para cima do nervo. É como se eu desenhasse o caminho para alguma coisa sair de algum lugar, sem essa coisa dentro desse lugar bater em nenhuma parede. Entendi. Entendeu? Então, isso é o refinamento técnico, são anos fazendo para você ter essa segurança de desenhar o caminho do dente
de uma maneira que quando eu estiver saindo com ele lá de dentro, ele não tome uma maneira errada e vá lá e comprima o nervo. Tá? Então, é a situação de que a gente conversa com o paciente e o paciente, não, eu não quero fazer 2 cirurgias. Eu quero fazer só uma, certo? Só que nós estamos correndo um risco, eu e você. Né? Hoje, felizmente, de cada 10 casos que existe proximidade com o nervo, um só a gente acaba ficando com a parestesia transitória. E essa parestesia, às vezes, 30 dias, 45 dias, o paciente está com a função labial normal já. E isso não tem relação com idade, com gênero também não? Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Qualquer pessoa, não. Esse não é um fator atribuído idade, gênero, não. Nem a questão da rotina da pessoa, não? Não. Não, muito menos, né? Muito menos. É a parte fisiológica mesmo, né? Fisiológica do desenvolvimento de cada pessoa. É interessante, claro, os pais levarem a sua criança para o médico dentista assim que os dentes começam a aparecer, até por conta da saúde bucal. Mas a questão do siso é a partir dos 14, 15 anos que aí, através dos exames, que vai se ter uma noção de como vai se comportar esse siso da pessoa, né? Isso. Então, naquela idade de 14 anos, faz-se uma radiografia panorâmica e se vê o desenvolvimento do siso. Se ele não tiver um terço de raiz formada ainda, não seria ideal removê-lo. Por quê? Se ele não tem raiz, ele não tem um suporte. E esse dente, na hora da remoção, ele fica dançando dentro do osso, né? Nossa. E aí é mais difícil remover. Então, um terço da raiz formada seria ideal. Aqui é uma outra situação, né? Se puder passar o próximo slide, por favor. Vamos para o próximo, então. Aqui é uma situação onde o paciente fez a radiografia panorâmica e, na radiografia panorâmica, mostrou essa relação do nervo com o dente, só que aqui na tomografia, o dente abraçou o nervo. Ou seja, se eu puxasse o dente, eu ia lesionar o nervo 100%. Só que eu ia romper o nervo. E o paciente nunca mais iria sentir o lábio. Certo. Então, aqui é a situação mais crítica. Por isso que tirar com 14 anos é a melhor idade. 14 a 16, né? 14 a 16, 14 então. a 16, entendeu? E também não vai incomodar esse dente, né? A gente ouve muito falar nisso com o passar dos anos. Quando eu extraí os meus, também era muito isso, assim. Não estava incomodando, mas pode vir a incomodar. Muito, né? Muito, muito. Existe um estudo da Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais, né, onde eles pegaram pessoas com 17 anos, foram acho que 50 pacientes com 17 anos que possuem os 4 sisos. E aí avaliaram os 4 sisos, tal, e perceberam que o siso estava em boca, os sisos que a pessoa conseguia higienizar, a princípio sisos saudáveis. Chamaram as mesmas 50 pessoas com 35 anos. Olha que interessante. Então, sem eles falarem de outras pessoas, eles guardaram as 50 e aí conseguiram chamar, parece que 35. 15 não conseguiram dar amostra chamar novamente. Dessa população que eles conseguiram chamar, 90% já não tinham mais os sisos. Extraíram por algum problema. Estava mordendo a minha bochecha. Estava ruim de higienizar. Sangrava cada vez que eu ia limpar. Os que ficaram com sisos tinham problemas. Entendeu? É uma questão de evolução também da nossa espécie, né, doutor Pablo? Porque antigamente, por que os sisos existiam na arcada dentária? Porque antigamente se precisava de mais dentes, certo, na boca. Hoje a questão dos hábitos alimentares é diferente, a nossa rotina é muito mais facilitada do que dos nossos ancestrais. A gente já não precisa de tantos dentes assim na boca. É um pouco difícil isso, assim, de exemplificar e de mostrar, né? O nosso passado odontológico, né, como eu falei previamente, não era assim composto de tantas imagens, né? O que sabia que as pessoas às vezes perdiam os primeiros molares, segundos molares muito precocemente, né? Perdiam esses dentes muito cedo. E aí o siso tinha um espaço, ou esse siso às vezes nascia um pouquinho fora de posição, mas nascia, estava ali, né? Então era uma outra realidade. Hoje, com a higiene bucal, tudo isso, a grande parte das pessoas conservam o seu número de dentes, né? E aí o siso acaba não tendo espaço, ou quando ele vem sem condições adequadas, né? Então esse talvez seja um fator, né? Uma hipótese do porquê hoje se fala tanto em siso, antigamente não se falava tanto. E de extração, principalmente, né, do siso, é verdade. Toda a família fala isso hoje. Fala, né? Toda Chega família. numa certa idade, e aí, não vai extrair o siso? Não está me incomodando, mas vai lá, procura, porque logo, logo ele começa a cutucar, ele começa a incomodar. Tem mais alguma imagem para colocar? Tem essa situação desfavorável aí, ó, que a gente pode observar. A seta vermelha, ela está mostrando aonde que o nível ósseo está nesse caso, olha. Certo. Então, você vê que o siso está em uma posição que a gente chama de horizontal.
Na frente do siso, a gente tem o segundo molar permanente. Essa imagem preta que a gente pode observar é uma destruição óssea ao redor do dente do lado. Tudo por culpa do siso, porque ele causou um nicho ali que a pessoa não conseguiu limpar, higienizar, e essa doença periodontal ela progrediu para a região anterior. Então, essa situação fez que o paciente perdesse o segundo molar, que estava em boca, junto com o dia da extração do siso. Nossa Senhora. E o siso não estava na boca. Eu não tenho meu dente de siso. Não sei se você tem ou não, você tem que fazer um exame. Então, quando a pessoa se percebeu, ela somente tinha dor, foi fazer o exame radiográfico e viu que tinha um siso, junto com ele perdeu o segundo molar. Completamente deitado, né? Aqui é a situação, inclusive esse caso aqui eu consegui publicar numa revista internacional. Tá? Esse paciente, ele 30 anos ele tinha quando ele descobriu isso. Tá? Então, em azul eu vejo uma seta de um siso numa posição normal. Você pode ver que a altura desse dente em relação aos outros dentes está praticamente na mesma altura. Na seta vermelha, eu vejo que o siso está bem mais alto, certo? Certo. O que levou esse siso lá para cima? O que deslocou ele? O crescimento do tumor ao redor dele. Ele tinha um tumor. Um tumor, a gente chama de tumor benigno chamado ameloblastoma. Tá? Ele é um tumor não comum, relativamente raro. Tá? E esse caso é aqui do Alto Vale. Tá? E esse dente do siso ele foi deslocado pelo tumor. Ele estava praticamente embaixo do olho. Nossa. Aí se descobriu tudo isso fazendo esse exame? Fosse fazer o paciente que chegou com a queixa de dor. O paciente nem sabia que tinha tumor? Não sabia. Ele fez uma radiografia panorâmica e a gente viu que o siso estava muito alto. O siso estava quase embaixo do olho, da órbita, quer dizer, cavidade orbitária, né? E aí se observou essa posição. Como foi parar lá, né, esse dente? Parar lá, exatamente. Foi pelo crescimento tumoral. Nossa. Aí, dois tratamentos, né? A questão do siso está num lugar totalmente inapropriado e o próprio tumor, né, doutor? O próprio doutor? tumor, cirurgia em ambiente hospitalar, né? Esse outro caso também, ó. Esse caso é um caso um pouquinho mais antigo. O que chamou a atenção nesse caso é o seguinte, é um paciente jovem. Se você observar, não do lado da seta vermelha, no outro lado, a gente vê um siso ainda sem formação de raiz, lá dentro da panorâmica. Ó. Lá em vermelho, a gente vê as setas vermelhas delimitando o tumor. Tá? Esse também é um ameloblastoma, associado a um dente do siso. Olha como é importante fazer uma radiografia panorâmica já lá com 14. Por quê? O ameloblastoma é o nome desse tumor que se dá nessa região, então? Exatamente. Isso eu estou falando ameloblastoma porque a gente removeu o tumor e fez uma análise. Você sabia? Podem ser outros, tá? A gente tem outros tumores que podem estar associados a dentes retidos. Entendi, não só o siso. Não só o siso, outros dentes dentro do osso também podem causar tumor. Mas é importante a pessoa procurar. Então, fazer sempre um raio-x, uma tomografia computadorizada também, em casos em que se suspeita de alguma coisa, né, doutor Pablo? Isso, esse acompanhamento é fundamental. Claro, eu trazer aqui mostrar uma coisa que não é frequente, mas é importante as pessoas saberem, né? Não estou dizendo que todo dente do siso vai levar, mas... Não é para assustar ninguém, viu, gente? Mas é para ficar atento e procurar realmente um cirurgião bucomaxilo e com certeza fazer esses exames o quanto antes, na idade dos 13, 14 anos, que o jovem já está naquela fase de crescimento. É importante, né, fazer esse acompanhamento, porque é nessa fase ali que o siso, então, ele começa a dar as caras, diríamos assim. Isso mesmo. Se não dá as caras, tem alguma coisa. Exatamente. Doutor Pablo, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Eu fiquei naquela assim, será que vai dar tempo da gente falar tudo? Mas deu, né, doutor Pablo? Deu certo, Deu certo. Que bom. Obrigada, boa semana. Você também. Muito obrigado pelo espaço, viu? Olha, na próxima semana, estamos começando a semana, na semana que vem, já tenho que dizer para você que vai rolar um convite bem especial aqui já depois do intervalo, dos 60 anos de Trombudo Central e uma festa que promete. Mas agora a gente vem com uma dica do Dr. Amir falando sobre otoplastia. Já ouviu falar? Sabe o que é? Dá uma olhada. O assunto de hoje é sobre otoplastia, popularmente conhecida pela orelha em abano. É uma cirurgia que pode ser realizada bem precocemente, com apenas 6 ou 7 anos de idade, porque depois dessa data a orelha não se transforma mais. Muitas vezes ela também é motivo de piadas e brincadeiras de mau gosto na sociedade. É uma cirurgia simples, é feita com apenas 30 minutos, com uma anestesia local e uma leve sedação e alta logo após o procedimento. Para outras dúvidas, consulte seu cirurgião plástico. Fica aí a dica.
Fica a dica. Quarta-feira ele volta com mais. Olha, eu tô dando uma olhada aqui na programação. Tem Grupo Carisma, Sorriso Lindo. Vai ter Victor e Léo também. Uma programação super especial para comemorar 60 anos da nossa querida vizinha Trombudo Central. O convite e os detalhes com a realeza, inclusive, do evento já, depois do intervalo.